Mas o que eu queria entender é como é que você senta a bunda e trabalha 8 horas por dia, entendeu? Porque não é assim, num trabalho convencional, isso é uma coisa mais mecânica. No trabalho de criação, isso que eu queria entender. Você senta a bunda e fala assim, puta, não tem ideia, tá? Você vai fazer o quê, então? Quando você é seu chefe, uma situação cruel, né? E é disciplina. Eu tenho uma visão, tem gente que não gosta quando eu começo a falar essas coisas. Eu não sou tão artista, eu não que sou nossos tão... amigos também são... eu me enxergo às vezes mais como um... Lógico que eu sou artista, eu tenho um trabalho artístico e tudo mais, mas às vezes você tem que parar e falar assim, não, sou um artesão aqui. Eu sou um compositor aqui. Perfeito. Eu sou... Então, o compositor... Acho que as pessoas não entendem a diferença entre um artista e um artesão. Exato. E aí você tem que se encarar também como artesão. E porque o artesão não é aquela coisa assim, mas você é um artesão, então você só está fazendo o trabalho por dinheiro. Blá, blá. Não, tem um orgulho do artesão de saber o que ele está fazendo, de se especializar naquilo. Valorizar. É a coisa do compositor. O compositor, ele não... O compositor não é só abrir a janela na Vila Madalena e deixar a inspiração entrar. O compositor é matemática, ele tem que saber do que ele está fazendo, ele tem que saber como que aquilo se constrói, né? Tem uma engenharia por trás disso. E é também uma coisa que é muito parecida, cada vez mais eu acho que é parecido com a coisa do atleta profissional, sabe? Você está sempre se puxando um pouquinho mais. O atleta profissional, ele não tem o dia que ele fala assim, hoje tá bom, hoje foda-se. Aí acabou a carreira dele. Entendeu? Você vai ver na Olimpíada, é tudo um bando de louco que fala assim, eu vou tirar até a última onça de... Mas vamos pegar esse exemplo que você deu, essa analogia que você fez com um atleta profissional. O cara acorda lá de saco cheio, tem um dia que ele tá de saco cheio, tá desanimado, mas o cara sabe que naquele dia lá, talvez ele não vai bater aquele recorde dele, não vai fazer o melhor para bater aquele recorde dele, mas ele sabe que ele tem que nadar 5.000... e tanto para poder bater aquela média diária dele para se manter no dia. Ou, sei lá, o cara vai ter que treinar, o cara do judô, 500 quedas, ou fazer 10 rolas. Quando eu digo que é mais mecânico, é nesse aspecto, assim, você tem uma lista muito clara do que você tem que fazer. Você é um executivo, você fala assim, porra, não queria trabalhar hoje, queria ficar em casa, debaixo do cobertor. Sim, mas você sabe, eu tenho que fazer as reuniões, eu tenho que olhar, eu tenho que bater essa meta, então parece que tem que fazer isso. No caso de criação, eu queria entender o seguinte, quando você senta a bunda na cadeira, você tem muito claro o que você tem que fazer ou não? A pergunta é, você tem meta, por exemplo, eu tenho que essa semana, eu tenho que entregar 10 páginas. Como é que você divide isso? Então, que aí é que tá. O intangível desse processo é o roteiro, cara. Agora, na hora de desenhar... É trabalho, é braçal, né? É aí que tá. O intangível é pouco desse processo. O resto é muito essa coisa do craft, de você chegar lá e falar assim, desenhei, capturei a expressão do personagem, não capturei, apaga, desenha de novo. Sabe? É uma coisa que você tem que se impor. Tem gente que não consegue trabalhar assim. Tem gente que fala assim, ou eu tô na onda, ou não vai rolar. E eu sei como funciona isso, porque na verdade... Eu também sou assim. Tem dia que você fala assim, hoje eu tô... Você é humano. Eu entrei em fase com o trabalho e hoje vai render. Agora, no dia que não entrou em fase, vai render menos, mas você não vai deixar de tentar. Perfeito. Aí entra a coisa do atleta, né? O atleta sabe que naquele dia não é o melhor dia dele. Ele não vai fazer o melhor tempo dele, mas ele sabe que ele tem que fazer aquela quantidade. Ele sabe se ele não continuar tentando, não continuar puxando até o limite, ele vai só cair para trás, né? Então, e assim, fazer quadrinhos no Brasil, fazer quadrinhos já é difícil em qualquer lugar. No Brasil, quadrinhos é uma ideia idiota, sabe? Não é um negócio muito bem, sabe? O custo-benefício é terrível. Você diz para o cara que está criando. Para o cara que está criando. Se você for procurar documentários sobre os mangakas, os quadrinistas japoneses, eles se matam, eles não têm vida. Né? Eles trabalham mais do que qualquer outro quadrinista que tem. Os caras fazem 20 páginas por semana.
Então, mas esses caras, o Oriente de uma maneira geral, a relação que eles têm com o trabalho, é difícil da gente compreender culturalmente como um todo, né? China, Japão, Singapura, enfim, Coreia, é difícil. Mas eu queria entender o seguinte, as pessoas que fazem isso, eu não quero nem entrar naquela coisa de, você faz o que você ama, não é isso, tá? Mas as pessoas entendem que o mercado é assim, né? Então, e eu vejo isso em muitas profissões, falam assim, não, puta, eu gosto de fazer isso, eu sou um profissional liberal, eu sei que eu nunca vou ganhar o que esta carreira ou esta profissão vai ganhar, mas as pessoas, elas se acostumam com essa ideia, ou elas gostam dessa ideia, ou o custo-benefício faz sentido para elas. Mas no mercado brasileiro, no mercado gringo, ainda assim, ele é um mercado muito, muito pequeno, né? Não é exatamente o mercado, né? Você está falando, é uma indústria pequena. Porque assim, por mais... Quando você fala isso com pessoas que gostam de quadrinhos, os caras também ficam bravos, né? Mas né? Assim, mesmo você vê de publicidade, eu falava de publicidade, a publicidade é uma indústria muito pequena. Você fala, não, porque movimenta milhões. Assim, cara, a quantidade de diretores de criação que tem no Brasil, você tem mais engenheiro dentro de uma montadora do que numa única montadora. Sim. O que você movimenta de grana dentro de publicidade, qualquer outra indústria, o maior player movimenta mais, sozinho, né? Então, óbvio que tem muito dinheiro no quadrinho, óbvio que tem muitos players, mas quando você olha para a indústria como um todo, ela ainda é muito pequena. Não, e ela é pequena e não é à toa de que hoje em dia ela virou celeiro para... É um celeiro criativo. É um lugar onde você pode botar esses retardados criativos lá, eles vão ficar fazendo as coisas que eles gostam de fazer e você vai pincelar de lá uma coisa ou outra para transformar numa série de Netflix, para você transformar num filme. Mas o dinheiro todo é outro, né? Então, quer dizer, a hora que você chega... E não quer dizer também que você vai ficar rico fazendo quadrinhos, transformando em cinema. Não quer dizer isso. Realmente, quadrinhos é uma indústria pequena em comparação com o que você tem de entretenimento hoje, né? Acho que, inclusive, o cinema é o que a gente está acostumado a falar, mas eu acho que games hoje em dia é uma monstruosidade. Né? É maior do que cinemas e música juntos. Sim. É que você vê, por exemplo, o jogo Cyberpunk, o quanto ele gerou, o quanto ele ter falido gerou de conteúdo no YouTube é absurdo, assim, né? Porque foi uma coisa que vira a cabeça das pessoas. As pessoas vivem em função disso, vivem em função do que vai ser lançado, do qual é a novidade. E o game tem essa coisa também que é interessante. O cinema você vai lá e você vê. Ponto. Então foi lá. Foi no cinema, assistiu Duna, gostou, não gostou, vai falar do Duna uma semana, 2 semanas, acabou. Um jogo desse que você se enfia de cabeça, às vezes você está vivendo esse jogo 2 meses seguidos, né?